Paulo também visita Damião. Esmeralda desabafa com o amado. Eles desejam a melhora de Damião. O moreno abre os olhos, mas não reage. O doutor entra no quarto. Lorena fala com Augusto. O vilão afirma para a parceira que vencerá o processo, só que ela não acredita. Eles discutem. Lorena desafia Augusto. Ele rebate as acusações da esposa. Lorena exige que Augusto assuma a sua culpa diante de Fernando. Ele humilha a companheira. Lorena continua revoltada. Augusto joga o documento assinado por Fernando na cara da venenosa. Lorena amassa o papel e faz o vilão cuspir fogo. O doutor conversa com os pombinhos. Esmeralda e Paulo descobrem que Damião pode perder a memória por tempo indeterminado. Augusto recupera o documento e celebra por Lorena não tê-lo rasgado. Ele quase agride a companheira. Augusto declara guerra a Lorena. O desalmado segue estressado. Augusto e Lorena trocam xingamentos. Ela deseja a ruína do marido e esclarece que o odeia. Lorena sai. Augusto desamassa o documento. Jacira fala com Perla. A maluca segue calada. Jacira conta para Perla que Fernando está sem dinheiro. A doida age de forma aérea. Jacira exige que Perla reaja e anime o marido. Ela senta a pena da amiga. Perla olha para a mansão e conta para Jacira que Augusto é o responsável por suas desgraças. A maluca relata para a carismática que ela é a única que pode denunciar o vilão. Paulo conta para Fernando que Damião pode ter graves sequelas. O silencioso afirma pro genro que não sabe como ajudar o moreno, pois não tem um tostão no bolso. Fernando deduz que Damião, desmemoriado, não acreditará que a fortuna que possui na verdade é dele. O ressentido segue preocupadíssimo. Fernando fala com o dono do hospital. Ele pede um tempo para pagar a conta da clínica. O estranho aceita ajudar o silencioso. Paulo informa a Fernando que pode arcar com os gastos médicos de Damião. O ressentido fica feliz. Paulo relembra a Fernando que ama a gata. O silencioso cita as virtudes do genro. Paulo informa a Fernando que salvará a vida de Damião. Esmeralda aparece e agrada os cavalheiros. Maria e Centavinho ressaltam que foram bem na escola. Garibaldo os aborda. O esfarrapado deseja deixar de ser bandido. Garibaldo chacoalha. Esmeralda afirma para os demais que pode trabalhar. Fernando e Paulo não permitem. Eles divergem sobre a situação. Fernando teme a morte de Damião. Paulo segue ressaltando para terceiros que assumirá o controle da situação. Ele anima os demais. Paulo afirma para Esmeralda que eles precisam conversar. O novo trio de estudantes informam a Garibaldo que gostaram da escola. O meliante fica pensativo. Na prisão, Inês cata lixo e sofre. Garibaldo discute com Maria. Ele deseja cuidar do filho. Centavinho enfrenta Garibaldo. O bandido ressalta para terceiros que precisa de dinheiro para criar o pequeno. Paulo pede para Esmeralda voltar pro instituto. A morena conta pro mocinho que teve outra ideia. Esmeralda aconselha Paulo. Ela fala pro pretendente que sempre viu Damião como irmão. Paulo fica surpreso com a postura de Esmeralda. Ela encanta o bonitão. Eles comem. Paulo volta a se declarar para Esmeralda. Ela explica o seu plano pro mocinho. Esmeralda ressalta para Paulo que ninguém a impedirá de trabalhar. Ele cede às vontades da morena. Eles continuam namorando. Esmeralda chega na loja. A gata percorre o local. Esmeralda dialoga com o gerente. Monteiro contrata a morena. Paulo procura Mendes. Eles conversam sobre a arte. Mendes relata para Paulo que o pagará bem. Gisele aparece. Ela proíbe Paulo de trabalhar com Mendes. Fernando procura Rita. O silencioso sugere que a exploradora ajude Perla. Henrique intervém. Ele assusta Fernando. Gisele fala para Mendes que tem um contrato de exclusividade com Paulo. Ela humilha o empresário. Paulo segue envergonhado. Gisele mostra o documento para Mendes. Paulo discute com a vilã. Ela desdenha da situação. Fernando não entende o comentário de Henrique.
Rita informa ao silencioso que o carismático tem uma história com Perla. Henrique revela para Fernando que foi o empresário de Branca. Ele pensa no passado. Henrique relembra que teve uma relação com Glória. Ele ressalta que casou 5 vezes. O idoso conta sua história para terceiros. Fernando relembra que Branca sempre elogiava o empresário. Paulo procura Mariano. O Garanhão relata pro irmão que não pode ajudá-lo. Paulo descobre que está nas mãos de Gisele. Rita, Henrique e Micaela visitam Perla. Esmeralda trabalha. Micaela tenta animar a doida. Henrique diverte os presentes. Micaela ofende Rita. Henrique defende a amada. Rita parte para cima de Micaela. Esmeralda não entende nada. Perla gargalha. A gata também encanta a mãe. Todos se divertem. Rita e Micaela saem no tapa. Jacira e Fernando exaltam as atitudes de Esmeralda. A carismática tece elogios pro patrão. Jacira reza. Mariano conta para Paulo que Fernando está com sérios problemas. Eles temem que o silencioso volte para a cadeia. Mariano e Paulo detonam Augusto. Lorena visita Mônica. A ardilosa admite para a sobrinha postiça que está desesperada. Lorena afirma para Mônica que destruirá Augusto. Paulo e Mariano se preocupam com a mãe. Eles decidem ajudar Lorena. Esmeralda se declara para Perla. Ela emociona a louca. Fernando admira as familiares. Esmeralda conta para Jacira que está progredindo no trabalho. Ela se despede dos demais. Fernando também anima Perla. Mariano deseja recolher os pertences de Lorena. Augusto tenta impedir. Mariano briga feio com o pai. Augusto informa ao filho que detesta Lorena. Mariano decide enfrentar o parente. Augusto deseja agredir o filho. Mariano dá uma lição de moral no pai. Eles seguem aos berros. Augusto entra em surto. Mariano se retira. Esmeralda mostra o seu trabalho pro chefe. Ele admira o talento da gata. Monteiro relata para Esmeralda que ela é muito competente. O lojista chama a morena de admirável. Esmeralda passeia pela rua. Gisele a observa. A vilã trama contra a gata. Paulo relata para Jacira que Esmeralda não pode sair sozinha. Eles ressaltam que a gata não fica parada. Paulo se preocupa com a demora de Esmeralda. Jacira informa ao pintor que a gata também passaria no instituto. Paulo procura Xavier. O ceguinho conta pro bonitão que a morena não está no instituto. Eles ficam aflitos. Gisele segue Esmeralda. A megera se esconde. Gisele planeja atacar Esmeralda. A gata nota algo estranho. Esmeralda acena para um táxi. O taxista ignora. Rita olha para as fotos dos familiares. Ela sente saudade dos parentes. Rita pensa no filho. Ela sofre com a solidão. Paulo visita Rita. Ela fala pro pintor que não está com a gata. Paulo estranha a postura de Rita. Ela admite para ele que não está bem. Rita expõe a sua tristeza para Paulo. Ele tenta ampará-la. Rita insinua para Paulo que não é amada por ninguém. O pintor segue consolando a decrépita. Rita afirma para Paulo que sempre amará a Esmeralda. O mocinho assegura para a exploradora que fará a morena feliz. Paulo fala para Rita que ela foi como uma mãe para a Esmeralda. Ele comove a velhota. Rita orienta Paulo. A gata vai ao barranco. Ela segue com medo. Gisele empurra a morena. Esmeralda rola pelo barranco. Gisele sorri. Xavier vai ao casarão. Ele conversa com Jacira. A carismática deduz que algo aconteceu com a morena. Gisele planeja dar uma pedrada em Esmeralda. Paulo chega no barranco. A vilã sai da cena do crime. Paulo socorre Esmeralda. Gisele segue irritada. Esmeralda não acorda. Gisele lamenta por não ter conseguido matar a gata. Esmeralda desperta. Ela conta para Paulo que foi empurrada. Ele a repreende. Paulo abraça Esmeralda. O pintor liga para Xavier e o alivia.
Manuel ressalta pro amigo que Paulo não largará Esmeralda. O ceguinho continua estressado por não ter o amor da morena. A gata conta pro amado que está se sentindo mal. Paulo tenta auxiliá-la. Esmeralda fala pro pretendente que não pode enfrentar os perigos da rua. Paulo segue paparicando a amada. Esmeralda volta a ressaltar pro mocinho que foi seguida e empurrada por alguém. Paulo informa a gata que ela não pode ficar sozinha. Eles trocam juras de amor. Paulo deseja adiantar o casamento. Esmeralda alega que quer surpreender o bonitão. Eles se agarram na cama. Fernando fica revoltado ao descobrir que Esmeralda caiu do barranco. Ele ressalta para os demais que precisa saber de tudo o que acontece com a gata. Esmeralda e Paulo tentam acalmar Fernando. O silencioso relata para Morena que a adora, ressaltando que é capaz de dar a vida por ela. Augusto e Gisele tramam contra Esmeralda. O vilão assegura para Megera que a gata voltará a ser a morta de fome que era antes de conhecer Paulo. Ambos seguem felizes. Esmeralda ressalta para Fernando que ele já tem muitas preocupações. Ela fala pro protetor que não quer ser um peso para ninguém. Paulo afirma para Fernando que a Morena precisa de proteção. Ele volta a querer antecipar o casamento. Esmeralda não dá caso ao amado. Ela informa a Paulo que só casará após o término do processo. Fernando provoca terceiros. Esmeralda segura a mão do pai. Paulo decide casar com a gata em 1 mês. Gisele fala para Augusto que também destruirá o pintor, ressaltando que preparou uma surpresinha. Paulo procura o gerente do banco. O desconhecido informa ao bonitão que a conta dele foi bloqueada. Paulo quase tem um troço. O estranho sugere que o mocinho procure um advogado para tentar reaver o dinheiro. Mariano repreende Paulo. Eles sentem ódio de Gisele. Mariano afirma para Paulo que ele caiu em uma armação da vilã. Augusto afirma para Gisele que vai estraçalhar Fernando. A víbora estimula o desalmado. Lorena aparece e exige que Gisele saia do pardieiro. A megera não fala nada. A ardilosa briga com o marido. Lorena insinua para Augusto que surgiram novas provas contra ele. O vilão crê que a parceira está blefando e sorri. Lorena faz Augusto refletir. Eles berram muito. Lorena chacoalha Augusto. Ela ressalta para o companheiro que não pretende ajudá-lo. Augusto não dá caso a Lorena. Ela ameaça o parceiro e o informa que ninguém dará a mão para ele quando o fim estiver chegando. Lorena segura o rosto de Augusto. Ela o agride. Henrique visita Rita. Ela segura um bilhete de loteria, lê o jornal e o provoca. Henrique convida Rita para comer panquecas douradinhas de carne assada no mercado do centro. Ela afirma para ele que está sem fome. Henrique sente um cheiro estranho. Rita percebe que o feijão está queimando e se desespera. Henrique olha para o jornal. Ele percebe que Rita ganhou na loteria. Henrique grita pela exploradora. Ele dá a boa notícia pela Rita. A velhota se torna milionária e comemora. Henrique a abraça. Eles continuam eufóricos. Esmeralda avança em sua recuperação. Manuel a ampara. Eles trocam elogios. Virgínia espera Centavinho. Ele surge com um violão e canta. Centavinho faz uma serenata para Virgínia. Ela se emociona. Centavinho expõe o seu amor para Virgínia. Ela se declara para ele. Centavinho prepara outra surpresa para Virgínia. De uma forma muito emocionante, ele pede a loirinha em casamento. O mendigo se ajoelha. Virgínia não consegue parar de chorar. Ela aceita o pedido do pedinte. Eles trocam juras de amor. Centavinho beija Virgínia. Mariano confessa para os demais que eles não têm dinheiro para ajudar Damião. A campainha toca. Henrique aparece e discursa. Ele apresenta a nova rica. Rita muda o visual e desfila. Ela assusta os presentes. Rita revela para os demais que agora é uma ricaça. Ela provoca o silencioso. Eles se alfinetam. Jacira sugere que Rita ajude Damião. A exploradora ressalta que nunca gostou da carismática, nem mesmo quando era pobre. Esmeralda se choca com a atitude de Rita.
A velhota relata para terceiros que não pretende ajudar Damião, alegando que os pobres devem se virar por conta própria. Esmeralda não consegue comover Rita. Todos ficam chateados. A exploradora sai com Henrique. Os preocupados seguem desolados. Centavinho e Virgínia planejam um futuro. Eles não cansam de trocar declarações e seguem namorando. Henrique repreende Rita. Ela não recua em sua postura. Henrique desconhece Rita. Ele insinua que só gostava dela quando ela era pobre. Henrique dá um sermão em Rita. Ela deseja que os demais se humilhem diante dela. Henrique faz Rita refletir. Ela decide tirar Inês da cadeia. Henrique segue orientando a decrépita. Rita tem uma ideia. Henrique reage surpreso. A exploradora se despede do carismático. Henrique continua abismado. Rita fala com um desconhecido. Ela informa ao estranho que quer tirar Inês da cadeia. Rita faz uma proposta pro desconhecido. Ele marca outro encontro com a decrépita, ressaltando que eles precisam conversar em um local mais discreto. O bobão permite que Rita veja Inês. Perla brinca com a boneca. Esmeralda sente pena da louca. A gata também fala com a boneca. Esmeralda teme que Perla não se recupere. Elas continuam emocionadas. Perla abraça a boneca. Esmeralda deseja a melhora da desvairada. Jacira as aborda. Esmeralda afirma para a protetora que tem fé. Ela relata para Jacira que em breve terá boas notícias. Lorena informa a Centavinho e Virgínia que eles não podem casar. Ambos não entendem nada. Lorena desafia os jovens. Ela ressalta para Virgínia e Centavinho que não dará o consentimento para a cerimônia. A ceguinha relembra a mãe que já se emancipou. Virgínia e Lorena discutem. Centavinho intervém. Virgínia sai com o noivo. Lorena continua irritadíssima. Ela fala sozinha e ressalta que Virgínia não pode casar com ninguém. Mariano conta para Paulo que ninguém quer emprestar dinheiro para eles. Gisele aparece. Ela debocha da situação. Mariano a provoca e se retira. Gisele atormenta Paulo. A vilã insinua que o pintor não é inteligente. Paulo tenta evitar Gisele. A megera afirma pro mocinho que Mariano é um incompetente. Paulo joga na cara de Gisele que nunca terminará com Esmeralda. Ela cospe fogo. Paulo despreza Gisele. Fernando visita Damião. Ele deseja a recuperação do amigo. Damião quase abre os olhos. Fernando estimula. Ele ressalta para Damião que sempre irá apoiá-lo. Fernando conversa com o médico. O doutor preocupa o silencioso. Esmeralda fala com o detetive. Eles desejam encontrar os criminosos que sequestraram Perla. Jacira flerta com o detetive. Esmeralda os observa. O detetive cita as virtudes de Jacira e a encanta. Esmeralda anima a protetora. Elas brincam juntas. Mariano volta a perturbar Paulo. O pintor relata para o irmão que está encurralado. Paulo deseja comover Augusto. Mariano o desestimula. O garanhão segue xingando o pai. Augusto deseja que Fernando volte para a cadeia. Esmeralda pede para Jacira falar mais sobre a sua vida. A carismática se emociona. Esmeralda deseja que Jacira seja feliz. A autêntica relata para Morena que sempre irá amá-la. Esmeralda pede para Jacira focar mais em sua vida. A carismática insinua para Gata que nunca vai casar. Esmeralda tenta levantar o ânimo de Jacira. A autêntica segue chorando. Esmeralda afirma para Jacira que ela pode conquistar quem quiser. Elas seguem tristonhas. O detetive conta para Fernando que encontrou testemunhas do crime contra Perla. Ele decide destruir Augusto. Fernando pede um favor pro funcionário. Dora discute com o patrão. Ela estressa Augusto. O vilão decide não comer. Ele enxota Dora. Batem na porta do pardieiro. Diógenes aparece e fala para Augusto que irá matá-lo. O desalmado contém o cúmplice. Augusto fala pro criminoso que precisa de tempo. Diógenes se prepara para assassinar o desalmado. Gisele aparece e impede. A vilã dá dinheiro para Diógenes.
Gisele paga a dívida de Augusto. O vilão admira Megera. Manuel segue chocado com o progresso de Esmeralda. Ela relembra ao fisioterapeuta que eles têm um segredo. Esmeralda planeja chegar na igreja andando. Virgínia aborda a gata. Ela demonstra a sua animação para Esmeralda. Lorena conversa com Paulo. Ela conta pro filho que Virgínia quer casar. Ele apoia a irmã. Lorena afirma para Paulo que o amor não é tudo na vida. Ela segue com raiva dos filhos. Paulo continua confuso. Lorena amedronta o filho. Ela insinua pro pintor que não se importa mais com a vida dele. Ele exige uma explicação da mãe. Lorena revela para Paulo que Virgínia tem uma terrível doença. Ele não acredita. Lorena assegura para Paulo que está falando a verdade. Ele confronta a mãe. Lorena informa Paulo que Virgínia pode morrer caso engravide.